antes de se tornar um dos 12 discípulos de Cristo, São Pedro era pescador. Nasceu em Betsaida e morava em Cafarnaum. Pedro conheceu Jesus quando este lhe pediu que utilizasse uma das suas barcas, de forma a poder pregar a uma multidão de gente que o queria ouvir. O lugar na barca foi-lhe concedido, sendo que esta foi afastada um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Pedro que fosse pescar de novo com as redes em águas mais profundas. Pedro disse-lhe que tentara pescar durante toda a noite e nada conseguira, mas em atenção ao seu pedido falo-ia. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam rebentando, sendo necessária a ajuda de 2 dos seus sócios. Numa atitude de humildade e espanto, Pedro prostrou-se perante Jesus e disse para que se afastasse dele, já que era um pecador. Jesus encorajou-o, então, a segui-lo, dizendo que o tornará pescador de homens. Mais tarde, numa noite tempestuosa, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, os discípulos viram Jesus a caminhar sobre as águas, indo na direção deles. Pedro dirigiu-se a Cristo, colocando-se sobre a água. À medida que caminhava, ficou com medo da tempestade e começou a afundar-se. Jesus ajudou-o e logo de seguida repreendeu-o pela sua falta de fé. Disse-lhe: "Por que temeis, homem de pouca fé?" Subiram para a barca e seguiram viagem. Na altura da crucificação de Cristo, quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, pediu que seus discípulos fossem libertados. Depois de o serem, São Pedro seguiu Jesus de longe, às escondidas. Levaram Jesus preso ao palácio de Caifás, e Pedro entrou no pátio do palácio, ficando à espera do desfecho. No pátio, alguns reconheceram São Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Por 3 vezes, porém, Pedro negou e o galo cantou, como Jesus havia profetizado: "Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Pedro chorou arrependido. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do mar da Galileia, ele dirigiu-se a Pedro e perguntou se Pedro o amava por 3 vezes. Pedro respondeu que sim as 3 vezes. Jesus perdoou-o e deu-lhe a missão de ser líder da igreja, fazendo dele a pedra sobre a qual se edificou toda a sua igreja. A partir daí, São Pedro reunia multidões nas suas pregações. Ele tinha o dom da cura, de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto ou passar sobre a sua sombra para que fossem curadas. Por pregar o Evangelho destemidamente, São Pedro foi preso várias vezes. Depois de liderar durante algum tempo a igreja em Roma, os romanos descobriram o seu paradeiro, prenderam-no e condenaram-no à morte de cruz por ser o líder da igreja de Jesus Cristo. No derradeiro momento, São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer como seu mestre.